Ô, Mili, o Perrone falou aí sobre os reforços, os jogadores que chegaram, entrosamento. Teve um que chegou bem já dando conta do recado. Thales Magno, ou Thales Mágico, dá para chamar ele assim, né? Porque já fez o primeiro gol, hoje dá o primeiro gol da partida, já tem entrado, feito os gols, já fez 3 jogos aí com a camisa do Corinthians. Hoje fez uma grande jogada no primeiro gol ali, com o lance também do Yuri Alberto, que eles fazem uma tabelinha. Foi um belo gol ali do Corinthians. E me parece agora ter uma disputa no ataque. Tem reforços chegando. Hoje Yuri Alberto entra. Ele tem tido muita dificuldade de finalizar, de concluir, mas pelo menos participa do primeiro gol. Romero entra com muita vontade. E eu me lembro na semana passada que a gente estava fazendo o jogo aqui contra o Fortaleza e a gente falava da dificuldade dos atacantes do Corinthians, né? O Casão estava até participando com a gente. Falava, não, o Corinthians precisa contratar porque o problema é qualidade técnica, é fundamento, na verdade. Agora tem ali uma disputa nesse ataque. Será que dá para vislumbrar algo melhor ou continua sendo um grande problema desse time do Corinthians, o ataque? Então, assim, futebol, claro que o fundamento é uma coisa essencial, né? E a gente não estava vendo isso no ataque do Corinthians. Mas eu acho que talvez mais do que fundamento seja confiança. Você não faz nada na vida sem confiança, né? E quando você tem confiança numa dose boa, como, por exemplo, o Romero hoje, gente. Quando o Romero entra, pega na bola e faz o que ele fez, ele se encheu de confiança. E aí ele fez uma partida, ele jogou 30, 35 minutos, como se ele fosse assim, a liderança máxima do time, ele é uma das lideranças, mas assim, numa categoria, com uma ímpeto de vencer, é quase dizer assim, gente, está tudo bem, vai dar tudo certo, confia em mim, só cola na minha e vamos. Todo mundo precisa disso na vida. E no futebol isso é muito determinante. Eu acho que em relação ao Yuri Alberto, ele talvez não seja pivô. Ele não é o cara que joga como único atacante ali na área, esperando a bola, segurando a bola. Ele é esse cara que fez isso hoje. Ele pega a bola, ele vai para o lado do campo e coloca na cabeça do companheiro dele. Ele funciona bem fazendo isso, o Yuri Alberto. E sem confiança, a gente viu que ele não estava rendendo nada, né? Então, se esse jogo servir para encher o Corinthians de confiança, porque ganhar do Flamengo, mesmo dentro de casa, é um resultado muito importante para qualquer time no Brasil hoje, já terá valido muito esse jogo. Porque assim, gente, o Corinthians e digo isso com o maior respeito, porque os jogadores não são ruins, são bons, um catado. Porque o jogador chega, pega a sua camisa, nem treina, entra ali em campo. Como não tem, é o que o Perrone falou, assim, como que um sabe como o outro joga? Tem muito de intuição, tem futebol de rua ali, vamos junto e vamos ganhar isso. Então, eu dou muito mérito ao que o Ramon Dias fez taticamente hoje. E acho que os jogadores cumpriram uma função importante, determinada pelo treinador. E volto a falar do Charles. O time orbitou em volta do Charles. O Charles era o umbigo desse time hoje. Ele estava em todos os lugares, se entregando em campo. Ele deixou tudo o que ele tinha no campo hoje. Jogou, recuperou bola, armou, abriu espaço para que outros entrassem. O que ele fez hoje para o Corinthians, assim, não acho que vai ser o jogador destacado. Há outros que apareceram mais, o Romero, por exemplo. Mas assim, eu fiquei quase comovida com o desempenho do Charles hoje. Então é isso, eu acho que com confiança, qualquer jogador de Série A consegue atuar bem, sabe? E o Corinthians está sem. Vamos ver se esse jogo muda isso. O Charles, que foi contratado no meio dessa temporada, mais um que faz parte dessa grande reformulação pela qual o Corinthians vem passando desde o início do ano, né? Temos imagens aí, imagens da confusão, hein? Quero ver. Billy falou sobre briga de rua, sobre confiança. Na hora de brigar, todo mundo tem confiança, viu? Confiança não falta. Na hora de chutar, pode faltar. Mas na hora da briga, eles gostam, viu? Não deu pra ver. Valentões em campo, olha lá eles. Bom, começou ali a confusão. A gente falou no início do programa, né? Que foi bem no momento ali em que o Yuri Alberto sofre uma entrada do Wesley, depois ele revida, acaba sendo expulso. Kaká e Alcaraz se desentendem, o Alcaraz dá um tapa, fica difícil de ver o que aconteceu. Inclusive o árbitro, o Ramon Abate Abel, fica um bom tempo ali no VAR analisando,
por fim ele expulsa 2 jogadores, expulsa o Yuri Alberto e expulsa o Alcaraz também. Eu já ouvi um pouquinho da Mili, ô Perrone, mas eu queria te ouvir também. O que você viu dessa confusão aí? O que deu para concluir? E não precisava nisso para deixar o jogo ainda mais tenso nos minutos finais. Primeiro eu acho que a reação do Yuri Alberto é desproporcional. Eu não sei se a pressão que ele está, né? Pressão do time, pelo momento do time, pressão, ele é um dos caras mais cobrados pela torcida, não consegue fazer gol e tal. Não sei até que ponto isso mexeu com a cabeça do cara, mas assim, eu achei que foi desproporcional. Depois no bolo, assim, para mim, se você parar, se for levar a sério, não, então o VAR vai ver, mais gente tinha que ser expulsa. Tem um monte de gente ali, eu não vou lembrar o nome agora de todo mundo, mas assim, foi empurrão para lá, empurrão, pegando no pescoço do outro, todo mundo, quase todo mundo entrou. Então, assim, sabe, não entendi. Se vai expulsar, então faz o serviço direito, então. Vai lá e expulsa, tinha que expulsar mais gente. Eu acho, e outra coisa, normalmente no futebol, quando um jogo chega a esse estágio, ter uma confusão assim, é porque o juiz já perdeu o controle do jogo há muito tempo, né? Quando o cara consegue segurar com pulso firme, mostrar o cartão correto na hora correta, não chega nesse ponto aí, de acontecer tudo isso daí, de uma entrada do Yuri, de todo mundo entrar para brigar. Eu acho que muito disso é culpa também do juiz, que não teve pulso para levar, mas assim, achei que foi, sabe, vou escolher 2 aqui, os 2 que apareceram mais, porque eu não vou ter a manha de expulsar todo mundo que tem que ser expulso. Acabaram sendo 3 expulsões, né? Eu falei do Yuri Alberto e do Alcaraz, mas o Kaká do Corinthians também foi expulso. Ele que, pelas imagens, ele pega no pescoço do Alcaraz. Ô, Mili, faltou pulso do juiz para controlar a situação? Ou é muita responsabilidade dos jogadores de não entrarem nessa confusão? E nessa hora que tá todo mundo ali, né? Vira uma confusão só, um revida, o outro bate, deixa rolar ou tem que sair expulsando todo mundo mesmo? Como proceder neste momento? Então, é curioso, porque assim, quando o Yuri Alberto recebe a bola, ele está atrás do zagueiro, acho que era o Fabrício Bruno, ele se coloca de uma maneira muito inteligente para pegar a bola e ele sai numa posição muito confortável para fazer alguma coisa boa. E é isso que eu estou falando a respeito dele ser um 9, o cara que faz o gol, porque na hora que eu vi o lance, você percebe, e um atacante com mais faro de gol teria percebido o Rossi completamente fora do gol. Era só ele tocar uma vez na bola. A bola talvez tivesse entrado. Mas aí ele vai lá, se enrola com a bola, perde a bola e sabe Deus o que passa na cabeça dele para ele dar aquela tesoura. Não sei, o que ele ficou ofendido por perder a bola, ofendido por. Não entendi. É claro que era uma expulsão. E é óbvio que alguém que sofre. Quem que ele fez a falta? Agora eu já até esqueci. Alguém que sofre a falta Acho que que foi ele naquela sofreu. disputa com o Wesley. Vou confirmar aqui, mas me parece que foi o Wesley. Wesley. Qualquer um de nós que receba uma falta daquela, você vai levantar e vai para cima, né? Então, aquilo, como o jogo já estava com uma tensão exagerada, eu acho que ali imediatamente já tinha. A turma do Deixa Disso tinha que ter antecipado isso. Viu a falta, viu o cara levantar para cima, vai lá a turma do Deixa Disso. Mas a turma do Deixa Disso foi mais lenta do que a turma do eu não vou aceitar essa ofensa aqui, vou acabar com isso. Então, o que a gente via. Olhando assim, gente, é só ridículo, né? essas brigas. O que a gente vê de longe é um núcleo duro tentando se socar sem conseguir, o que já é ridículo, né? E o outro núcleo, uma coisa periférica, tentando, não, gente, vamos contornar isso aqui. Então, é tudo bem triste de se ver, assim, para não dizer ridículo. E acho que ele escolheu 2 ali para expulsar, né? Pelas imagens. Foram 15 minutos, 13 minutos de acréscimo. Então, começa a ficar uma coisa meio fora de lugar, né? E acho que ele perdeu sim a mão ali, infelizmente. Mili Lacombe, analista de brigas, daqui a pouco o Mili sai do futebol para falar de UFC, de boxe, MMA, de outros esportes ali, porque futebol às vezes virou isso, né? Infelizmente. Ô, Perrone, falando desse Flamengo, a gente exaltou aqui os méritos do Corinthians para conseguir essa vitória, mas também teve a parte em que o Flamengo deixa a desejar, isso tanto ali na marcação, no setor defensivo, quanto ali também no ataque. O que faltou para esse Flamengo? Será que é uma questão de calendário? A Mili chegou a comentar que esse time está cansado, né? E agosto foi um mês, de fato,
muito pesado, com esse Flamengo atuando em 3 frentes, já era o que a gente esperava deste mês de agosto, né? Já se falava antes, vai vir agosto, vão ser muitos jogos, vai ser um mês que vai determinar toda a temporada de vários times, e o Flamengo segue passando, mas acabam tendo alguns reflexos. Pode ser em função disso, esse desempenho do Flamengo hoje? A que você atribui esse mau desempenho do Flamengo? Eu acho que um pouco sim, de desgaste físico, de time cansado, e aí às vezes o cara tá. Você vê que o Flamengo alternou, ele até teve um ou outro momento no jogo que ele conseguiu se impor, né? Que ele criou dificuldade. O Hugo fez acho que 3 defesas difíceis. Então, assim, o cara cansado ele cai de rendimento durante o jogo e tal. E também o cara cansado ele tem mais tendência a falhar, né? A perder a concentração e pô, ele quer fazer uma coisa, acaba fazendo outra. Então, eu acho que pode ser sim um pouco dessa questão física. Acho que muito de questão de falta de atenção mesmo, de errar passe bobo, de falhar na marcação, de deixar o adversário livre. E muito ali também na parte do treinador, de conseguir organizar melhor os movimentos defensivos, também os movimentos ofensivos, o que para mim é uma surpresa, porque no começo da temporada aquela história, né? O estadual engana muito a gente, né? No começo da temporada eu falei, pô, esse time do Flamengo vai chegar no Brasileiro e vai voar. E assim, eu pelo menos sempre espero muito do Tite. Então achei que ele não teria algumas dificuldades que ele está tendo. Era para esse Flamengo para hoje, apesar de cansaço, que realmente pesa, era para apresentar muito mais futebol contra o Corinthians. Né? E assim, entre os fatores tem que colocar isso também. Né? O Corinthians conseguiu tirar o conforto do Flamengo para jogar. Isso também conta. Né? Aquele jogo que o Flamengo gosta de fazer, controlando a bola, o jogo de pé em pé, o Corinthians conseguiu criar essa dificuldade. Então, isso conta. Mas assim, eu esperava mais. Acho que não só nesse jogo, mas acho que de maneira geral o Tite tem que apresentar algo melhor nesse time, sabe? Eu digo de fazer o jogo fluir. É um time com peças talentosas, que não pode ser. O jogo foi muito picado dos dois lados hoje, né? O Corinthians, tudo bem, o Corinthians jogou no limite dele ali para conseguir encarar o Flamengo. Agora, o Flamengo não, né? Tem condição de fazer essa bola girar mais, de tocar mais, de tocar com tranquilidade e inteligência. Então, acho que o Tite realmente tem muita coisa para arrumar ali, apesar do desgaste físico. O Perrone apontou desgaste físico, emocional, de concentração, enfim, mental, tático também, aí até técnico, né? Ou seja, englobando aí tudo que envolve o futebol. E essa crítica, Mili, vem desde o início da temporada do Tite, né? O Flamengo, ok, é um time regular, é um time que está se defendendo bem, mas pelas peças que tem, é um time que precisa apresentar mais, precisa sair mais com a bola no pé, precisa ter jogadas mais trabalhadas, ser mais criativo. Isso a gente vem falando desde o início da temporada, já estamos aqui começando setembro, e esse time ainda não deslanchou como a torcida esperava, embora a torcida do Flamengo tenha um sarrafo muito alto, né? Seja muito crítica, ou tenha muitas expectativas em relação a esse time, o que não é à toa pelo que ele pode apresentar e pelas contratações feitas. O Flamengo já investiu 300 milhões de reais só nessa temporada. Agora a gente falou do Alcaraz, foi o jogador mais caro da história do Flamengo. No início do ano teve o De La Cruz, que custou 78 milhões de reais, enfim, outras contratações também. Então muito se espera desse Flamengo. Esse Flamengo ainda decepciona, Miri, apesar de estar brigando aí em todas as competições? Eu acho que sim, né? Porque assim, o Flamengo, todo mundo está sofrendo com contusões, né? Eu acho que o Botafogo, por exemplo, perdeu dois jogadores importantíssimos, né? O Eduardo e o Júnior Santos. E não vai contar esse ano mais, né? Então todos os times a gente pode pegar um a um e falar, olha, esse time aqui está sofrendo com isso. O Flamengo talvez esteja sofrendo um pouco mais e com contusões musculares, o que faz a gente olhar para o preparo físico do time. Então, talvez tenha sim aí uma questão em relação ao preparo físico. E isso não pode ser considerado uma desculpa, porque preparo físico faz parte da montagem de um time. A formação de um time inclui a preparação física. Então, o Flamengo decepciona, porque quando está todo mundo, a gente não vê, a gente vê umas faíscas, mas a gente não vê o fogo, né? A gente vê uns ímpetos, mas a gente não vê a regularidade. E quando o time jogou melhor, quando ele estava mais desfalcado, com a Copa América. Aí o Flamengo foi bem.
Agora, com todo mundo voltando, o time vai quebrando aqui, vai quebrando ali, aí sai correndo para contratar, faz uma contratação caríssima, traz o Alcaraz, o garoto entra, é expulso logo no primeiro jogo. O Gerson tá, acho que é a 35ª partida seguida do Gerson. Ele está, não precisa ser um grande especialista para ver que ele está cansado, que o Gerson joga mais do que ele está jogando. O Bruno Henrique já não é aquele Bruno Henrique que resolvia todos os jogos, né? Quando precisava, põe o Bruno Henrique. Ele vai resolver. Já não é esse cara mais. Porque não acho nem que ele não possa voltar a ser. Eu acho que é um problema de equipe mesmo. O Flamengo está deixando a desejar. E volto a dizer, é um time sem brilho. É um time sem brilho nos olhos. Isso é muito importante, tá, gente? Não é um detalhe bobo, não. Porque o que a gente viu hoje no Corinthians foi um time muito disciplinado taticamente, né? Enquanto o jogo permitiu isso, e brilho nos olhos, vontade de vencer. É isso, o Flamengo. Eu não estou vendo isso no Flamengo. Eu estou vendo isso sobrar no Botafogo. Estou vendo isso sobrar no Botafogo. Então, isso é determinante. Sem dúvida, para um time ser campeão, este brilho nos olhos, esse ímpeto, esse espírito, tudo isso são questões fundamentais. Perrone, a gente está falando das questões físicas, só lembrando aqui que, de fato, o Flamengo se saiu muito bem quando estava sem o seu meio de campo que serviu à Copa América. Estava todo mundo muito, e agora? Como é que vai fazer o Flamengo? Como é que vai passar o desafio do deserto, travessia do deserto, né? Renato Maurício Prado vinha aqui falar, e o time passou bem. Agora está com algumas dificuldades, embora tenha muitos jogadores lesionados, o Vinha, Cebolinha, Gabigol, Arrascaeta, Michael, De La Cruz, muitos problemas físicos. Mas são muitas opções também, né? Um dos times que tem um melhor elenco aí do futebol brasileiro, se não for o melhor. E a gente olha para a tabela aqui, Perrone, são 6 pontos que separam o Flamengo do Botafogo, que é o líder, assumiu a liderança ontem, depois de vencer o Fortaleza, nesse jogo que valia ali o topo da tabela. Para você, esse Flamengo, ele briga hoje de igual para igual com esses 3 times à frente? O Flamengo está em 3 frentes. Botafogo, Fortaleza e Palmeiras não estão mais. Ele está realmente junto desses times ou ele já deu uma desgrudada aí em busca desse título brasileiro nessa temporada? Se a gente for tomar como base o que o Flamengo jogou hoje, a gente vai dizer que não. Mas se você olhar o elenco, a capacidade do seu treinador, da sua comissão técnica e as variações, oscilações que todos enfrentam, eu acho que está no bolo ali, está junto. Não tem nenhum fim de linha para o Flamengo, não. Não é assim, do jeito que a gente fala, às vezes pode parecer, pô, então os caras estão desenhando ali um cenário de terra arrasada para o Flamengo, que não vai dar, não acho que é isso. Acho que são coisas que podem ser ajustadas. E a gente exige mais, você vê, às vezes parece até que você esquece que o Flamengo tem tantas lesões, né? Você vai falando, vai cobrando o time, de fato, você listou aí uma seleção de desfalques, né? São jogadores importantíssimos, pesadíssimos dentro do futebol brasileiro. Só que o Flamengo, na minha opinião, tem o melhor elenco. Então o Flamengo era quem mais estava, na minha opinião, preparado para esse tipo de situação. Então, assim, por isso que a gente cobra muito do Flamengo, mesmo com os desfalques. Agora, eu acho que não tem nada. O Flamengo não está distante, né? Se você for tomar como base esse jogo, sim, você vai olhar e falar: opa, peraí, olha o que o Botafogo jogou ontem, o que o Flamengo jogou hoje, está muito longe. Mas eu acho que é questão de ajustes ali que são possíveis, que dá para o Flamengo chegar. Então, eu não tiro o Flamengo do páreo. Qual?